Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo bem curto, com uma dica bem interessante para quem está a querer melhorar a cadência. Se nós queremos aumentar a velocidade, ou aumentamos a cadência, ou seja, o número de passos que damos por minuto, ou aumentamos o tamanho dos passos. Portanto, só estas duas formas, ou uma terceira, que é fazer as duas coisas. Portanto, se queremos aumentar a velocidade, então ou corremos mais rápido ou damos passos mais largos. E, portanto, uma das coisas que muitas vezes se faz, e até não só para aumentar a velocidade, mas até para reduzir o impacto da corrida nas articulações, é aumentar a cadência. E, portanto, nós muitas vezes pretendemos aumentar a tal cadência. Então, um dos métodos que existe para aumentar a cadência é nós verificarmos qual é que é a nossa cadência atual. Nós olhamos para o relógio, a maior parte dos relógios já nos dizem qual é que é a nossa cadência, então nós vamos ver o treino e vemos que fizemos os 5 km com uma cadência de 165 passos por minuto. Há aquele número que muitas vezes se fala, que é os 180 passos por minuto como o número ideal. É o que os grandes corredores que fazem. Embora isto seja um tema polémico, se nós quisermos aumentar desses tais 165 passos por minuto para os tais 180, nós vamos ter que fazer de uma forma muito gradual, porque senão vamos lesionar-nos e, portanto, vamos 155, 165 para 170, 170 para 175, 165 para 180. Então, como é que muitas vezes nós fazemos isso? Existem uns aplicativos para o celular que se chamam metrónomo, que é, nós colocamos lá o número de passos que nós queremos dar, por exemplo, 170 passos por minuto, e o metrónomo vai dar um bip que nós vamos ouvir através dos fones. Nós, ouvindo esse bip, nós vamos depois dar os passos em função desse bip e então no final do treino verificamos que conseguimos fazer os tais 170 passos por minuto. Depois nos próximos treinos, nós quando já estivermos habituados, vamos então aumentando para 175 ou 180, pronto, conforme formos evoluindo. E a grande dica que eu vou dar é a seguinte: nós quando estamos a pensar no tal bip, então temos bip, 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 o que vai acontecer é que há uma grande tendência para nós focarmos esse bip com o momento em que nós fazemos a aterragem do pé no chão. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer que nós estamos tão focados naquele bip em que nós vamos fazer a aterragem de uma forma muito brusca. Então, uma das formas de diminuir este impacto é nós, em vez de focarmos o bip na aterragem do pé, então vamos fazer o bip quando nós descolamos o pé do chão. E com isto nós, em vez de estarmos a focar-nos em aterrar o pé, estamos a focar-nos em tirar o pé do chão e andar para a frente. Portanto, esta dica é muito importante para evitar lesões, porque nós muitas vezes estamos ali tão focados em aumentar as passadas, em que essa passada depois vai implicar um embate muito mais forte, que se nós nos focarmos em tirar o pé do chão, vai ser muito mais suave. Portanto, a dica era muito simples, era esta, nós queremos aumentar os passos por minuto, então usem o metrónomo, mas em vez de se focarem do bip na aterragem do pé no chão, é tirar o pé do chão. Então vá, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem as notificações, vá, então até à próxima e bons treinos.